Oi, eu sou o Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office, e hoje nós vamos falar sobre a importância da diversificação nos investimentos. Fica comigo. Então, vale a pena fazer a diversificação de investimentos? Será que faz sentido? Bom, acho que vamos falar um pouquinho dos benefícios, né? Segundo Harry Markowitz, um dos ganhadores do Prêmio Nobel, criador da teoria moderna do portfólio, não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente o que ele diz é que o único almoço grátis no mercado financeiro é a diversificação. E por que isso? Porque fala-se tanto da diversificação? Basicamente que ela consegue aliar dois grandes objetivos. O primeiro, normalmente a diversificação ela fornece tanto uma redução de riscos para uma carteira de investimentos, quanto um aumento de rentabilidade. E esse segundo ponto, normalmente as pessoas não entendem como a diversificação consegue aumentar a rentabilidade de uma carteira em geral. A gente vai falar sobre isso. Por exemplo, você nunca vai ter na sua carteira um investimento que vai ser o melhor todos os anos. Eles variam. O melhor investimento é um ano, o outro melhor um outro ano. E você tem uma carteira diversificada, ou seja, em diferentes classes de ativos, eu vou falar daqui a pouquinho como que se pode fazer uma diversificação, porque você consegue diminuir, mitigar esse risco de ficar muito tempo com um portfólio com determinado ativo, com determinado investimento, com uma performance muito ruim. Quer ver um exemplo disso? Uma diversificação, por exemplo, impede que você tenha que vender investimentos extremamente vencedores. Vamos pegar o exemplo da Amazon, por exemplo, uma das maiores empresas do mundo, uma das empresas que mais geraram valor e mais gerou lucro para os seus acionistas. Durante 4 vezes, a Amazon ela caiu mais do que 50%. Em uma oportunidade, ela caiu mais do que 90%. Você que está assistindo esse vídeo, você aguentaria ficar com esse tipo de investimento no seu portfólio? Ou será que na primeira queda de 50% você não teria vendido esse investimento? A Apple, um outro grande exemplo, por 2 vezes ela já caiu mais de 50%. De novo, será que você, investidor, conseguiria manter esse tipo de investimento na sua carteira com uma queda tão grande assim? Lembra que você pode estar pensando, tá bom, Walter, é Apple, é Amazon, nós sabemos, são grandes empresas, mas na verdade não. Quando uma empresa cai 50%, cai 90%, isso pode acontecer, isso significa que todo o cenário está muito ruim ou completamente incerto. E é por esse motivo que as pessoas acabam vendendo. Ao ter uma carteira diversificada, um portfólio, você consegue minimizar essa oscilação nessa carteira e permanecer investido no longo prazo, que realmente é isso que vai fazer a diferença. Então, aquela velha frase da nossa avó, não colocar todos os ovos na mesma cesta, faz total sentido quando a gente está falando de diversificação. Você vai conseguir minimizar bastante o tipo de investimento. Até porque, se vocês estão pensando em entrar com investimento como um artifício de ficar rico rápido, esquece. Aí vocês vão ficar a vida inteira tentando achar o novo Bitcoin, a nova Magalu, a nova Tesla, e isso aí implica em você saber o melhor momento de entrar ou de sair, ou ficar pesquisando uma empresa. E não é assim que você vai conseguir fazer o principal de uma alocação, que é a preservação de capital, em muitos casos, mas uma construção de patrimônio ao longo do tempo. Então, não colocar todos os ovos na mesma cesta, bacana. E o próximo passo, Walter, o próximo benefício? O próximo benefício diz que é aumentar a rentabilidade, e poucas pessoas entendem que a gente consegue aumentar a rentabilidade de uma carteira com o menor risco, ou seja, com a diversificação. Como que a gente faz isso? Se vocês forem olhar na carteira de vocês, e aí é bacana, eu vou colocar aqui na tela um gráfico, ele permite que a gente faça o rebalanceamento da carteira. E o rebalanceamento de carteira é um dos motivos principais, é um dos maiores fatores de rentabilidade de uma carteira, como eu já falei em outros vídeos. Então na tela vocês estão olhando aí essa batalha naval. O que é isso aí? Eu vou tentar explicar. Cada quadradinho desse, então vamos pegar o ano lá de 2006, então essa tabela vai desde 2006 a 2020, e a gente tem diversas classes de ativos, que são classes de ativos internacionais, então a gente tem os REITs, que são similares aos fundos imobiliários aqui no Brasil, tem ações de países emergentes, de países envolvidos, tem small caps, tem empresas de capitalização maiores. Esse, onde está esse preto, primeiro em 2006, esse Asset Allocation, é uma carteira composta por todos esses ativos. Temos também investimentos de renda fixa com risco um pouco maior, como se fosse crédito privado, temos dinheiro propriamente dito, renda fixa e commodity. E vocês podem ver no ano de 2006 que o melhor investimento foram lá os REITs, que são similares aos fundos imobiliários, rendendo 35%.
Mas olha o que aconteceu com o mesmo investimento lá em 2007. Ele foi o pior investimento. Então, se você é daquelas pessoas que investem olhando no passado, tentando acertar qual que é a melhor classe de investimento, você cometeu um grande equívoco patrimonial aqui. Se vocês for olhar todos os anos, essas classes se alternam. Então, ao invés de tentar saber qual que é o melhor investimento, será que não faz mais sentido montar uma carteira diversificada? Reparem no Asset Allocation, que é o quadrado cinza. Ano após ano, ele nunca foi o melhor, mas nunca foi o pior. Na última coluna ali da direita, onde está escrito ANN, é o retorno anual daquela classe. Se vocês olharem o Asset Allocation, ele está lá com quase 7%, 6,7% de rentabilidade no período, e é um apanhado de diversas classes. O que a gente faz e por que é tão bom a diversificação? Porque em um cenário onde você tem uma classe que performa melhor no ano e pode performar pior no outro ano, você consegue fazer o que a gente chama de rebalanceamento. E rebalanceando a carteira, você consegue minimizar o risco, diminuir a oscilação, que a gente chama no mercado de volatilidade. Então, a última coluna da direita, você consegue ver que apesar do Asset Allocation, que é essa carteira com essas diversas classes, ter performado de uma forma boa, você tem uma das menores oscilações, só perde para renda fixa e para dinheiro. Então, você consegue ver que não só a rentabilidade é interessante, assim como a gente tem uma volatilidade, ou seja, quanto que chacoalha essa carteira, ela é muito menor do que se a gente estivesse olhando somente uma classe de ativo. Lembrando que nesse período, a gente está falando de ativos internacionais, de 2006 a 2020, que é quando eu gravo esse vídeo, o dólar valorizou contra o real alguma coisa em torno de 150%, isso dá uma média de 6%, então essa alocação aí estratégica daria alguma coisa aí em torno de 12, 13% ao ano, que não é nada mal. Outro grande objetivo, grande benefício, na verdade, da diversificação, que na minha opinião é o melhor, um dos melhores benefícios que a diversificação consegue proporcionar, é o simples fato da diversificação promover a diminuição da volatilidade de uma carteira, ou seja, de quanto aquela carteira oscila. Você está pensando, nossa, mas por que isso é interessante? Por que isso faz aumentar a rentabilidade da carteira? Porque o investimento ele é muito mais psicológico do que técnico. As pessoas que ganham dinheiro de fato investindo têm muito mais habilidades interpessoais do que habilidades técnicas. É como você lida com as situações. E quando você tem uma baixa volatilidade na sua carteira, implica em você se sentir mais confortável e menos afoito quando as coisas acontecem, como por exemplo uma queda drástica e generalizada no mercado, como foi o caso da crise do coronavírus, onde praticamente todo o mercado, praticamente todos os ativos, todos os investimentos do mundo caíram de uma forma muito rápida e muito abrupta. Quando você tem uma carteira diversificada, na época do coronavírus, você também vai ter uma redução patrimonial, você também vai ter uma perda patrimonial, uma oscilação, vamos falar assim, perda não, mas uma oscilação negativa. Mas se você tiver diversificado, isso é muito menor. E aí que entra o grande benefício. Isso proporciona ao investidor a permanecer investido. E permanecer investido é uma das melhores estratégias para o resultado de uma carteira ao longo do tempo, junto com o rebalanceamento de carteira que eu acabei de falar. Então olha que interessante, eu vou colocar aqui na tela para vocês um demonstrativo da importância de permanecer investido. Aqui a gente tem o retorno do S&P 500 de 1999 a 2018. Então aquelas pessoas que ficaram totalmente investidas, ou seja, tanto faz se o mercado está em alta ou está em baixo, ou seja, o mercado caiu, continua investido, o mercado subiu, permanece investido. Enfim, essas pessoas tiveram um retorno lá próximo a 6%, mais exatamente 5,62%. Mas olha que engraçado, aqueles investidores que perderam os 10 melhores dias de retorno neste período, tiveram um resultado muito pior, mas muito pior mesmo. E olha o que acontece se perde 20 dias, o retorno vira negativo. Você deve estar perguntando, tá bom, Walter, mas por que eu perderia os 10 melhores dias? Eu teria que ser muito azarado. Na verdade, não.
olha que interessante, 6 dos 10 melhores dias ocorreram dentro de 2 semanas das 10 piores altas. Olha o que aconteceu no Corona Crash, quando a gente teve lá o episódio do coronavírus. As maiores altas aconteceram logo depois das grandes quedas. Isso é muito comum. E para piorar, a mídia o tempo inteiro numa crise bombardeia de informações com manchetes como: na crise, será que é o momento de voltar para a bolsa? Será que é o momento de sair da bolsa? Será que é o momento de investir em ativos mais seguros? E as pessoas ficam confusas e as pessoas acabam ficando com medo, saindo do mercado no momento de incerteza e tentando voltar para o mercado quando as coisas estiverem melhores. Só que, sabe o que acontece quando as coisas estão melhores? Os preços já refletiram isso há muito tempo. Então você provavelmente está dentro do mercado quando ele cai e está fora do mercado quando ele sobe. Isso é muito ruim. Voltando a falar da diversificação, ao diminuir a volatilidade, os investidores ficam com mais tranquilidade, com mais conforto, isso permite que eles permaneçam mais tempo investido, o que evita o market time e que proporciona uma das melhores estratégias para retorno da carteira no longo prazo. Bom, já que nós sabemos que a diversificação importa, é muito importante para a carteira de investimentos, tanto para diminuir risco quanto para aumentar retorno, como é que a gente faz isso? Quais são os tipos de diversificação? Como que se faz isso na prática, né? Qualquer tipo de diversificação funciona? Não necessariamente, não é só você sair pulverizando um monte de ativos, um monte de investimento e você vai ter todos esses benefícios. É importante saber como fazer uma diversificação, que é um exemplo de uma diversificação que é comum encontrar, principalmente nos brasileiros, e que não funcionam tanto. Um brasileiro, por exemplo, que tem uma carteira de imóveis enorme. E a pessoa fala: não, eu estou diversificando, Walter, eu tenho imóveis residenciais, eu tenho os imóveis comerciais, eu tenho galpões. Realmente, está diversificado, mas está tudo diversificado dentro do mesmo classe de ativo, que é a classe de imóveis. Então, apesar de ter uma boa diversificação, essa diversificação em termos de volatilidade, em termos de risco, você não atinge. Então, existem outras maneiras de você fazer a diversificação. Quer ver um exemplo? Uma maneira boa e os tipos de diversificação. Primeira coisa, a gente pensar no macro. A gente chama isso de asset allocation. É um nome bonito, mas só para a gente saber quanto de cada classe de ativo a gente vai colocar. Walter, o que é classe de ativo? Existem vários. Então, tem imóveis, você tem ações, você tem renda fixa, você tem alternativos, você tem fundos multimercados, você tem private equity, você tem diferentes tipos de classes para você colocar. Então a ideia, quando você vai montar um portfólio, uma carteira de investimentos, é legal você ter um pouco de imóvel, é legal você ter um pouco de fundos de ações, fundos imobiliários, REITs, stocks, private equity, tipo povoar a sua carteira com diversas classes de ativos. Para, como a gente viu anteriormente, cada uma dessas classes de ativos em anos diferentes, elas vão se movimentar de forma diferente. Você vai conseguir rebalancear essa carteira e você vai conseguir também diminuir a volatilidade. Então, além de classes de ativos, o que é importante a gente fazer? Diversificar geograficamente. A gente já viu a importância do investimento offshore, você viu quanto que eu falo sobre investimentos de offshore aqui no canal. Então é muito importante que o brasileiro tenha parte do seu patrimônio em outra jurisdição, em outro mercado. Não adianta só você investir dentro do Brasil em ativos internacionais. É importante que você tenha seu patrimônio lá fora. Então evite usar os instrumentos locais, como fundos locais, ou os BDRs, que nada mais são do que lastros. É ruim? Não, não é ruim, mas existe maneira melhor de fazer, que é você mandar o dinheiro lá para fora e investir em outra jurisdição e ficar livre do risco político e econômico brasileiro, tá? Outra parte que é importante na diversificação é investir em moeda forte. Então, moedas fortes, nós estamos falando de dólar, euro, franco suíço, ter moedas fortes para que seu poder de compra no globo, no mundo, seja preservado. Outro tipo de diversificação que você pode fazer, diversificação em diversos setores da economia. O Brasil, por exemplo, é um país onde a Bolsa de Valores ela é muito focada no setor de commodities. E o setor de commodities é um setor que é muito mais cíclico do que outros setores, como, por exemplo, de energia, de utilities nos Estados Unidos. Então, você consegue navegar. Se você tiver uma carteira simplesmente em um único setor, você está exposto a basicamente uma fonte de renda daquele setor e muito bem. Caso ele venha a ter um problema ou caso ele vá muito bem, você vai ficar com uma exposição muito maior
do que você pretende. Então, o objetivo da diversificação é você ter essas diferenças. Muito bom quando você consegue uma diversificação que ela é descorrelacionada, ou seja, quando um tipo de investimento sobe, o outro não vai tão bem e assim sucessivamente. Ter um tipo de investimento de diversificação onde todos vão bem ou todos vão mal, não é isso que a gente procura. Então, quando você tem uma diversificação, por exemplo, em ações americanas contra ações brasileiras, onde normalmente quando tem uma crise o dólar se valoriza, já é interessante. Então esse tipo de diversificação é o que a gente procura. E você deve estar perguntando, você precisa da ajuda de um family office, de um private bank para conseguir fazer a sua diversificação? Não necessariamente. Se o seu objetivo for simplesmente montar uma carteira bem diversificada, você consegue fazer isso muito bem, por exemplo, com os ETFs, que são basicamente uma maneira de você ter uma exposição genérica no mercado. Então, como eu falei, nos Estados Unidos você tem lá 5.000 ETFs, aqui no Brasil tem alguns já. Você consegue ter um ETF, por exemplo, que replica o mercado de ações, o mercado de 500 maiores empresas, de fundos imobiliários ou REITs lá fora. Enfim, você tem uma maneira muito boa de conseguir fazer essa diversificação de investimento lá fora. Aqui no Brasil você consegue fazer essa diversificação através dos fundos de investimento. Nos próprios fundos de investimento já tem uma grande diversificação lá dentro, você tem um gestor já olhando para diversas classes e na classe de fundos de investimento você tem fundo de renda fixa, fundo de ações, enfim, você consegue fazer essa diversificação aqui no Brasil sem necessidade de procurar um escritório para fazer isso para você, tá? Vamos recapitular um pouquinho então o que a gente viu hoje. A gente viu sobre a importância da diversificação, que seria o único almoço grátis que a gente tem no mercado financeiro. Vimos alguns benefícios da diversificação, tanto quanto diminuição de risco, quanto aumento de retorno. Mostrei para vocês aquela tabela da batalha naval, mostrando um pouquinho que cada classe de ativo performa de maneira diferente. Você nunca vai ter uma carteira onde uma classe de ativo vai ser a melhor todos os anos. Isso não acontece. Então a gente consegue diminuir a volatilidade, permanecer investido, e isso de fato vai fazer a gente ter resultado no longo tempo e também permitir aquele rebalanceamento de portfólio. Tá? Falei também sobre alguns tipos de diversificação, qual tipo de diversificação que a gente busca, não é simplesmente pegar a carteira e sair pulverizando de diferentes classes de ativos, mas sim buscar ativos que são descorrelacionados entre si para poder aproveitar o melhor que a diversificação tem para oferecer. Tá legal? Bom, ficamos aqui por hoje. Queria saber um pouco mais se você gostou desse vídeo e se vocês já diversificam a carteira desta maneira. Um abraço e até mais.